Saúde Integral, com Rossandro Klinger. Oi, Rossandro, boa tarde. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nando. Boa tarde. Como vocês estão? Estamos bem, felizes Muito de bem. te ver hoje aqui no nosso Estúdio CBN. Eu ia falar no nosso Saúde Integral. Sim, o nosso Saúde Integral dentro do Estúdio CBN. A gente já louvou hoje aqui os professores, já fiz aqui uma fala da necessidade da gente valorizá-los e uma crítica à maneira como o Brasil historicamente trata os seus professores. Sim. Que são responsáveis por nos dar ou nos ajudar a desenvolver criticidade, nos amplia horizontes, nos ajudam a aumentar repertório, nos ajudam até emocionalmente às vezes. E para além de um ofício, uma profissão, essa é uma profissão que não raramente tem muito amor envolvido. Até porque, para topar uma carreira dessa tão desvalorizada, só com muito amor. Por que a gente ainda... Por que ainda formamos professores? Por que ainda temos jovens que querem esse ofício? Pois é, você falou de uma palavra que tem muita importância nesse contexto, que é o amor. Mas há algumas coisas, por exemplo, ser professor ainda é muito subversivo, né? Um mundo que premia o acúmulo, o professor escolhe o caminho de quem reparte. E isso é subversivo. A gente viu recentemente uma pessoa que juntou 30 pessoas ao redor dela, um bilionário, falando sobre como é importante ser bilionário e em algum momento parecia que estava humilhando o professor, como se fosse menor a alguém que ensina, né? O professor escolhe um caminho que reparte. Enquanto o mundo gira em torno da eficiência, ele insiste em falar de uma coisa muito mais bonita para todos nós, e o que é que nos mantém vivo, que é sentido. O professor, ele resiste à pressa que o mundo tenta colocar no mundo digital, em que parece que a gente baixou um download de um artigo e entendeu a coisa, e não é assim. É sustentar o olhar diante de quem ainda não sabe e, mesmo assim, ver o potencial onde o mundo só enxerga problema. Essa criança tem TDAH, mas ele vê alguém que pode ser para além desse nome, até porque eu sou vítima desse diagnóstico e sei como fui desacreditado na escola, mas como professores e minha mãe, que continuaram acreditando em mim, para além do rótulo, me fizeram ser quem eu sou. É cuidar de cimento que talvez só floresçam quando eles já não estiverem mais perto. Sabe quando você educa alguém, você às vezes só descobre depois de muito tempo como aquela pessoa cresceu, mas ao mesmo tempo feliz por você ter feito parte de plantar também, de ter regado aquela flor quando teve na sua vida. Mas o que a gente tem que lembrar também, né? Que a educação é um ato de fé também na humanidade, porque ensinar é também lembrar que todos os dias a ignorância não é uma falha moral nem de caráter, é um ponto de partida meu, seu, a gente começa de algum lugar. E a ignorância é permanecer nesse lugar. E a ignorância também, como você muito bem colocou, do nosso país, o que explica, Tati, do nosso o status civilizatório, porque quando eu falo fora, eu falo para assim, outros países, especialmente os ditos desenvolvidos, critério bem que a gente pode questionar, porque que critério se usa para dizer isso, né? Total. Mas vamos lá. Nesses critérios ditos bem desenvolvidos, há uma pergunta que fica muitas vezes me perpassando por essas pessoas depois de um jantar, no almoço. Por que um país tão grande, tão cheio de recursos, não acontece como um grande player internacional? E fundamentalmente, quando a gente olha para aqui para o Brasil, e aí a gente pode falar de nós brasileiros, como brasileiro eu tenho o direito de falar disso. Eu não posso falar de outros países, mas do meu país eu posso elogiar e falar. É a minha família, né? Claro. Quem está em casa. É que, enquanto as pessoas ficam pensando em reformas políticas, em reformas tributárias, e não entendem a importância da educação, a gente vai continuar construindo muitas pontes, algumas até que caem, mas a ponte para o futuro, que a educação continua sendo ainda desacreditada. O professor está no segundo grupo de burnout no Brasil e no mundo. Esgotamento, famílias terceirizando para os professores responsabilidades que cabem às famílias, acusando, pondo o dedo na cara. Então, na verdade, ainda assim as pessoas vão querer continuar indo, porque o professor de verdade ensina conteúdos, ele desperta consciência, ele transmite não respostas prontas como o ChatGPT, ele provoca perguntas. Em tempo que a tecnologia promete ensinar tudo, o professor, gente, ele continua tendo a coragem de quem tem a delicadeza de ser humano no mundo em que as respostas estão prontas. Eu acho que isso nunca vai se apagar. Acho que a própria pandemia, que parecia substituir os professores por aulas online, mostrou o esgotamento que a gente tem do online, o quanto a presença humana é insubstituível
né? Até a gente está vendo já o início da morte da rede digital, das redes sociais, as pessoas estão saindo das redes sociais, as pessoas estão querendo voltar a ter conteúdos mais longos, conversas mais profundas. Graças a Deus está passando esse hype, sabe, dessa imbecilização que tomou conta do mundo. Desculpa aí a força da expressão, mas para a gente voltar a poder conversar. Eu adoro quando você fica sentar. assim, Rossandro. Ácido, adoro. Porque finalmente vamos ter que acordar. Finalmente o mundo dos especialistas de TikTok vai ceder para as pessoas que estudam, que têm professores, Nossa, que se tornam tomara que professores. seja essa a tendência mesmo, O que né? mais É a me pegou- tendência, é a tendência. O que mais me pegou na sua fala foi o professor resiste à pressa. É. Porque nessa Resiste à era pressa. de rede social, tudo na tela, o cara que chega numa sala de aula e fala: vamos agora abrir um livro, capítulo Na 4. página tal. Vamos Vamos entender, conversar. vamos com calma. É. Nossa, é genial isso. Nossa. E tira a gente do danado do brain rot, né? Desse cérebro podre, do feed que fica mudando a cada 30 segundos, destruindo toda uma geração de pessoas. Eu acho que a gente está num momento em que Renato Russo diz que a gente está vivendo entre monstros da nossa própria criação. Mas nós criamos e nós destruímos, porque a educação vai permanecer. Tomara que sim, tomara que sim. E que bom que é ter você com a gente toda quarta-feira, viu, Rossandro? Idem. Em Saúde Idem. Integral. Obrigada por hoje, um beijão, até a semana que vem. Beijo Mua. nos dois. Tchau, tchau. Beijo.